Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando mais uma edição de Conexão Campinas. Conexão Campinas é uma live inteligente feita para pessoas especiais e de bom gosto como vocês. Aqui em Conexão Campinas, nós discutimos assuntos das mais diversas áreas, como saúde, esporte, educação, cultura e lazer, e também sobre política. Conexão Campinas de hoje vai falar sobre eleições municipais, eleições 2020. E para falar sobre isso, eu convidei o meu amigo, jornalista Donizete Romão. Olá, Donizete Romão. Boa tarde, como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, Clóvis Cordeiro, tudo bem? É um prazer imenso poder participar do Conexão Campinas e rever o meu amigo Clóvis Cordeiro, que faz tempo Depois que a de gente... tanto tempo, né, Donizete? Tanto tempo, né? Mas é verdade mesmo, né? Desde a nossa formatura, praticamente. É que a gente mora em cidades muito distantes, eu moro em Campinas e você mora onde? Isso, eu moro no Jardim Proença, muito longe. Então, eu moro no Jardim Chapadão e você no Jardim Proença. São cidades muito distantes e as correrias da vida, as nossas atividades acabam afastando. Você sabe que isso é uma coisa muito comum das pessoas hoje, né, Donizete? Sim, o distanciamento social. Né? Você vê, a gente já estava praticando esse distanciamento social há muito mais tempo, então nós temos bastante experiência nisso. E tinha alguns atrevidos que se encontravam com os amigos e falaram, não, vamos dar um jeito nisso. Donizete, você é jornalista formado na minha turma de faculdade, de 79 a 82 na PUC Campinas. Além de jornalista, você também tem outras atividades? Ou outra atividade? Outra atividade, eu sou ator também, trabalho com teatro, nas artes cênicas, né? Já há bastante tempo, desenvolvi esse trabalho já há bastante tempo, nas artes cênicas, e atualmente eu estou celebrando casamento. Você vê que bacana? Virei um celebrante de casamentos. Celebrante de casamento? Eu não sabia, esse lado seu eu não conhecia. Essa é uma novidade, né? É um trabalho que eu já vinha fazendo há um certo tempo, porque teve uma peça de teatro em que eu fiz um padre, né? E eu fazia lá um casamento e tudo mais. E aí uns noivos que estavam na plateia gostaram da ideia. Aí me convidaram, você não quer fazer o nosso casamento? Isso faz bastante tempo já, uns 15 anos talvez, ou mais. E eu topei. Falei, olha, embora eu sou um ator, eu não sou padre de verdade. Não, mas é assim, é um celebrante e tal. Aí eu descobri que existe o celebrante de casamento. Eu nem sabia da existência de um celebrante, que a pessoa pode contratar alguém que não seja padre, não seja pastor, ou seja, não tenha nenhuma denominação religiosa, né, para fazer o casamento. Interessante. Olha que interessante. Aí eu resolvi estudar assim bem a fundo esse assunto, estudei teologia também, né, e fui me aprofundando na ideia e descobri que realmente você pode fazer um casamento, celebrar um casamento, sem ser exatamente um líder religioso, sem estar ligado a uma religião, né? E como Jesus disse, né, se tiver 2 ou mais em meu nome, aí estarei. Eu estarei. E assim a gente vai praticando. Hoje é comum o profissional da área de comunicação ele ter que desenvolver diversas atividades. E a gente tem que se adaptar aos novos tempos, é uma realidade. A sociedade, a humanidade, ela sempre teve em constante evolução. Nos últimos anos, ela acelerou esse processo e ela intensificou esse processo de mudança, de transformações. Ele foi mais forte, mais rápido, e aí a pandemia veio e chutou tudo para o alto, né? Aí falou, agora vocês se viram aí que a gente vai botar vocês aí numa situação difícil e cada um que se vire, cada um vê aí o que pode fazer. É mais ou menos assim que a gente está sentindo, não é isso? A gente costuma brincar, isso até desde a época da faculdade, né? A gente dizia que o jornalista é um especialista em generalidades, né? Realmente é uma brincadeira, mas que acaba, de repente, né, se tornando uma meia-verdade, vamos dizer assim.
Eu tenho um amigo, até não é um amigo em comum, se você não o conhece, mas ele é especialista em uma determinada área, especialmente na área de teatro. Então, ele vivia comentando, eu não sei fazer outra coisa, só sei fazer teatro, só teatro, não faço mais nada. Então, ele se especializou em teatro. Então, eu imagino hoje o que ele deve estar sofrendo, não tive contato com ele, não. Mas ele deve estar sofrendo bastante, porque, infelizmente, o teatro, as artes cênicas, né, essa parte que exige, né, a aglomeração de pessoas, ficou perdendo bastante, né? As pessoas estão isoladas, então não tem mais teatro, não tem mais shows, não tem mais casas de espetáculos, tudo parado. Então, a pessoa que se especializa em uma determinada área é importante. Eu não vou negar que a especialização não seja importante. É importante, sim. Mas a pessoa que ela fica só naquilo, quando surge um evento como esse, ela não sabe o que fazer, né? Ela não sabe para onde correr, enfim, ela não sabe fazer outra coisa, como disse esse meu amigo. Não sei fazer outra coisa. Por exemplo, casamento, não está tendo casamento, né? Nós estamos sem casamentos. Então, eu também estou parado nessa área, mas estou me virando por outras, né? Então, a gente faz palestra, a gente faz trabalho também aí no YouTube, né? Assuntos relacionados ao YouTube. Então, eu acho que uma das coisas, das vertentes mais importantes, nós vamos falar hoje sobre política também, né? Uma das vertentes mais importantes para o político e para as pessoas, de modo geral, é a comunicação. Então, a comunicação, ela abre um leque enorme, né? Então, tudo que existe no mundo, nosso relacionamento social, depende da comunicação. A política é uma comunicação, né? Então, tudo está ligado à comunicação. Então, se você, como você falou, a pessoa que é o jornalista, o radialista, o apresentador de TV, as pessoas que estão ligadas à área de comunicação, elas têm necessidade até, né, de se comunicarem de alguma maneira. Então, se não estão no palco, estão no rádio, se não estão no rádio, estão na TV, ou agora nós temos o YouTube, nós temos essa possibilidade dessa comunicação que nós estamos tendo agora com quem está nos assistindo, né? Então, a gente quer fazer isso. E isso é muito importante. E isso faz parte do ser humano. Quem deixa de lado a comunicação realmente começa a ter muitos problemas. Seja a comunicação presencial ou a comunicação com o uso de tecnologia, como a gente está fazendo agora, né? Donizete, eu convidei você para participar de Conexão Campinas para a gente falar um pouquinho sobre eleições municipais, eleições 2020. A gente vai ter eleições agora para a escolha de prefeitos e vereadores em todo o Brasil e em Campinas. Mas eu falei, Donizete, vamos deixar bem claro o seguinte: nós não somos especialistas na política, a gente faz uma observação da cena política a partir de um quadro, um ponto muito comum, muito próximo do eleitor comum, com um pouquinho mais de informação. Nós não somos especialistas, nós não vivemos a política o dia a dia, não é o nosso meio, a gente está na comunicação e, obviamente, a gente tem que ser um pouco bem informado, tem que ser bem informado. Mas na política, e como dizia, eu acho que Ulisses Guimarães, né, a gente não pode falar que a política hoje está assim, porque é como nuvem, hoje ela está assim, daqui a 1h30 ela já está diferente. E principalmente nesse quadro, nesse momento. Mas antes da gente falar sobre as possíveis pré-candidaturas, eu queria que você, como jornalista e como cidadão, como é que você está sentindo esse momento que a gente vive? O eleitor ele vai chegar daqui a pouco. As eleições elas foram adiadas para o dia 15 de novembro, o primeiro turno, e nas cidades onde houver o segundo turno, dia 29 de novembro. Sim. Você acha que, com que clima que o eleitor vai começar a receber as campanhas eleitorais? Independente de partido. Independente de partido, eu acho que é um clima de ressaca, sabe? Ressaca. Eu acho que você, obviamente, é uma pessoa que não conhece isso, né? A gente está embebido em álcool gel, né? Mas aquela ressaca, né, do dia seguinte, quando a pessoa enche a cara, né? E no dia seguinte aquela ressaca totalmente fora do ar, totalmente perdido, com dores pelo corpo todo, né? Sem sentir o pé no chão, né? É isso que nós estamos passando hoje, é isso que as pessoas estão sentindo hoje.
esse vírus, né, que chegou de uma maneira avassaladora, pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava uma coisa dessa neste momento. Né? Aliás, a gente não espera em momento algum. Em momento algum, né? Exatamente, a gente não está preparado para isso, embora aí a gente possa ler aí da Bíblia, fala-se aí do fim do mundo, aquela coisa toda, né? Mas a gente não dá muita bola para isso, na verdade. Né? Na prática, né, a gente está pouco se lixando para o fim do mundo, na verdade. A gente não quer que isso aconteça, por isso a gente nega. Então, é próprio do ser humano negar uma realidade brutal, avassaladora. Mas nós estamos vendo aí uma pandemia, essa é a realidade, está acontecendo, e temos uma eleição no meio de tudo isso. Né? Como que o eleitor vai ver isso? Vai ver com muita preocupação que ele já tinha antes da pandemia, que é a preocupação com a corrupção que está acabando com esse nosso país, né? Com toda essa briga entre oposição e direita, esquerda, uma coisa assim, diríamos assim, que é uma briga mesmo, não é uma disputa, não é um debate, é uma coisa de baixo nível. Infelizmente, a nossa política hoje, né, assim, principalmente para o público de modo geral, é baixo nível. Ninguém consegue conversar. Se você começa que eu sou de tal partido, ou eu apoio o governo atual, nossa, você vai perder. Eu já perdi amigos, etc. e tal. Você perde amigos. E brigam com você. E se encontrar você na rua, é capaz de partir para as vias de fato mesmo, né? Mas fala, não, eu sou da oposição, eu apoio o outro. Pronto, aí você compra a briga com o outro lado. Então, parece que só tem dois lados, né, a política no Brasil, né? Tem a oposição e a posição, enfim. Ninguém assume que existem outras opções, né? Que os políticos não são todos ruins, tem gente boa nisso, né? O que é ruim, o que está acontecendo de ruim é um sistema político nacional, né? Que está, assim, envolvido num mar de lamas, isso a gente pode dizer com toda certeza, porque alguém chega lá tentando, ou a gente acredita, né, que chega lá tentando converter isso em alguma coisa boa, e acaba se sujando também, né? Sai mexendo na lama, você sai com a mão enlameada também. Né? Donizete, você mencionou essa questão da corrupção, eu lembrei, eu não sei se você estava na aula, a gente pode fazer aqui um pouquinho a sessão saudosismo. A gente estava numa aula, eu não vou mencionar aqui o professor para não complicá-lo, mas ele levou a gente boa, professor muito competente, um profissional, um jornalista muito competente, e ele levou um deputado federal, Chico Amaral. Na época ele era deputado federal, depois voltaria para Campinas, seria eleito prefeito novamente. E ele foi dar uma palestra, eu acho que a gente estava no 3º ano de faculdade, eu acho que foi 81 ou 82. E aí eu perguntei para ele, deputado Francisco Amaral, o professor quase caiu da cadeira, né? Por que eu pergunto assim na rua, fala na rua de político, fala acho que 99% das pessoas dizem, político é tudo ladrão. Ele parou, riu e falou, mas as pessoas não falam isso à toa, eles falam isso porque os políticos construíram essa realidade. Quem construiu essa imagem foram os próprios políticos. Embora saiba que há muitos políticos bons, muitos políticos honestos, o quadro geral, a fala geral, quando você fala político, se refere a ele, o que a maioria fala é exatamente isso, né? Mas, Donizete, vamos trazer um pouquinho aqui para esse quadro de ressaca municipal que a gente vai ter, querendo ou não, gostando ou não, tendo clima ou não. Agora o meu amigo passou aqui a informação que eu estava em dúvida. As convenções elas começam no dia 2 de setembro e terminam o último dia para a escolha do candidato a vereador, a prefeito e os candidatos a vereador. A oficialização é dia 16 de setembro. Obviamente que alguns vão deixar um pouco lá para trás para amarrar as coligações e outros vão acabar fazendo rapidinho, porque é uma campanha curta e não vai ter tempo, clima e dinheiro para se fazer a campanha. Um ou outro só que vai ter dinheiro, muito dinheiro. Mas a gente sabe que
vai ser uma campanha totalmente atípica. Então, o que a gente vai falar aqui, o que a gente vai colocar, são assim conjecturas, especulações, informações de bastidores que, eu repito, nós não somos especialistas, nós somos muito próximos de um eleitor comum. Sim. Então, a gente vai tentar ajudar os eleitores. Então, o primeiro turno da eleição, dia 15, eu fiz uma pesquisa, perguntei para algumas pessoas, eu acho que 50% das pessoas não sabem ainda que dia que vai ser o primeiro turno das eleições, por conta de tudo isso, desse quadro caótico que a gente está vivendo. Vai adiar, não vai, adia, não adia. Aí o Senado aprovou a PEC, a proposta de emenda constitucional, o TSE sacramentou, então ficou para o dia 15 e onde houver segundo turno, dia 29. São 2 domingos, o dia 15, que era aquele tradicional que a gente normalmente tinha. Eu fui buscar lá atrás uma informação que a gente tinha, que a gente falou, a política hoje é de um jeito e amanhã é de outro. Eu vou falar alguns nomes, mas assim, nós somos totalmente imparciais, nós somos isentos, podemos até ter uma parte ou outra, mas nós somos isentos. O jornalista ele tem que ser isento. E o que a gente procura fazer aqui é uma análise, o que a gente pensa com base nas nossas informações. Nem para lá, nem para cá. A gente tem que dar esse exemplo de isenção. Então eu fui buscar na notícias do final do ano passado, e a gente tinha um quadro, não sei se você se lembra. Então, quais eram os pré-candidatos, acho que novembro ou dezembro. Eu vou falar alguns nomes, e aí a gente busca os nomes que hoje ainda eles estão. Os pré-candidatos mais citados na época eram o Rafa Zimbaldi, que ele era na época do PSB, o Vanderlei de Almeida, do PSB, também estava em dúvida ali, o Dário Saad, na época, era do Solidariedade, hoje eu acho que ele está no PR. PRB. Agora acho que é PR, apenas PR, né? PR. E aí, naquela época, era o Márcio Porchman, que ele era indicado como seria o candidato do PT, ele era pré-candidato, o Tenente Santini, que na época estava no PSD, Guilherme Campos, Pedro Serafim, que era do PRB, Arthur Orsi, do PSD, Samuel Rossílio, Juan Queiroz, do DEM, Carlos Sampaio, do PSB, a Marcela Moreira, do PSOL, Terezinha de Carvalho, do PTB. Aí havia também a possibilidade de eleição de candidatura ou pré-candidatura do Dr. Hélio, que tinha ali uma pendência judicial, e aí depois também o André von Zuben. Eu não sei se o André von Zuben, não me lembro qual partido ele era. Eu sei que hoje acho que ele está no Cidadania. Mas aí a gente correu esse quadro e alguns foram ficando pelo caminho. Desses tantos que eu falei, eles foram ficando pelo caminho, eram especulações, e hoje a gente tem um quadro, a gente tem uma nuvem eleitoral, e essa nuvem eleitoral indica que a gente pode ter alguns pré-candidatos. Quem são esses pré-candidatos? Rafa Zimbaldi está no PL. O Rafa é um nome forte, aparece como um nome forte, ele está no PL. O Vanderlei de Almeida continua no PSB. O Pedro Tourinho, ele ocupa o lugar do Márcio Porchman no PT. Seria o Márcio Porchman, ele desistiu, alegou questões familiares, falou, eu não vou nessa, eu estou fora. A delegada tem o professor Eduardo Coelho, que é uma pessoa que eu gosto bastante também, professor Eduardo Coelho. Ele é pré-candidato, até se prova o contrário, pelo MDB. A delegada Terezinha pelo PTB, o André von Zuben pelo Cidadania, eu acho que hoje ele está no Cidadania, ele voltou para a Câmara, ele era secretário de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo, né? Ele teve que sair para se candidatar. E ainda a gente tem aí o Pedro Serafim, ele ainda está aí, né? Saiu daquele partido que eu mencionei e foi para o PSDB, e ele se filiou, inclusive, assinaram a ficha dele lá por São Paulo. E aí existem, eu acho que outros, se eu não me engano, a própria Marcela Moreira e a Valéria Monteiro, da Rede. Valéria Monteiro, outras aí. O doutor Hélio parece Monteiro. Eu gostaria, assim, uma avaliação, eu não sei, eu tenho algumas informações, mas são só conjecturas, aquelas informações de bastidores. Olha, eu ouvi dizer que esse candidato está estudando uma coligação com esse partido, com aquele, então a gente não tem esse quadro ainda. Isso só vai se definir mesmo lá na convenção do partido. Queria que você desse o que você acha desse quadro, dessa mudança, e esses candidatos, você acha que serão os finais mesmo ou pode surgir alguém diferente?
Olha, é aquilo que você falou, né? Nós estamos vivendo um momento totalmente atípico, né? Em tudo, né? E as eleições agora, nesse meio de tempo, né? Realmente veio a complicar um pouco mais o quadro ainda, porque muitos desses que você citou, eu acredito que a grande maioria vai continuar assim, e tem mais gente para entrar ou para sair, né? Você entende que é candidato? Alguém de fora que ainda possa aparecer? Alguém de fora ainda que possa aparecer, ou alguém que possa sair aí, né? Ou alguém que possa mudar, enfim, mudar de partido não pode mais, né? Mas eu acredito que há coligações ainda que podem ser feitas, algumas costuras ainda que estão sendo feitas na política, mas a gente ainda, como você falou, a maioria de nós ainda não tem acesso e nem eles ainda sabem exatamente o que vai acontecer, né? Então, está todo mundo meio perdido. Mas nós temos visto que a maioria desses candidatos, não todos, mas os que você citou, a maioria deles já estão, vamos dizer assim, com uma pré-campanha, né? Já estão aparecendo mais na mídia, já estão aparecendo mais nas redes sociais, estão se envolvendo com o eleitorado de uma maneira geral, né? Então, eu acredito que esses devem, sim, se sacramentar. Eu não vejo, eu tenho minha dúvida ainda com relação ao doutor Hélio, que você citado, que eu ainda não... Deixa eu corrigir aqui uma falha. Eu esqueci de mencionar dois nomes, que eles foram várias vezes, embora eu saiba que um deles, pelo menos, não será candidato, mas para fazer uma correção aqui, existem outros dois pré-candidatos, que é o Dário Saad, e o Tenente Santini. Também Tenente Santini. Existem outros partidos pequenos, mas esses, assim, são figurantes, são meros figurantes nesse quadro eleitoral momentâneo. Então, mas você entende que com uma campanha totalmente atípica e com tão pouco tempo e com esse quadro negativo do povo não estar envolvido na política, você acha que dá tempo de aparecer alguém e construir uma imagem para o povo falar, não, esse é o meu candidato? Olha, construir imagem, essa pessoa que aparecer, ela vai ter que ter essa imagem já bem construída, né? Vai ter que ter uma reputação já junto ao seu eleitorado, já ter um trabalho reconhecido, né, se ela quiser se candidatar neste momento. Mas veja bem, o quadro de todos, neste momento, é incerto, de todos. Então, mesmo que surja um novo candidato, agora ele vai entrar no mesmo patamar, né? São poucos os que conseguiram e conseguem fazer alguma campanha diante deste momento que nós estamos vivendo. E veja bem, as pessoas, assim como nós, né, estamos aprendendo, todos estamos aprendendo a lidar com as redes sociais. Então, tem que ser uma coisa assim, realmente a toque de caixa. E mesmo que surja um outro candidato agora, neste momento, eu acredito que ele vai ter o mesmo nível de divulgação com aqueles que já estão pré-candidatos há mais tempo. Porque, embora estejam fazendo alguma coisa, estou observando, estou acompanhando o trabalho de muitos deles nas redes sociais, mas ainda é pouco, né? Ainda é pouco em relação ao que deveria ser feito, né? Mas que não dá para fazer também. Então, a coisa realmente está muito apertada. Eu acho que a eleição, realmente, esse ano, ela vai se definir no último tempo e pode acontecer aquela coisa de virada. O Donizete Romão, jornalista, palestrante e casamenteiro também, que eu não sabia desse seu lado de... como foi que você falou, Donizete? Você é celebrante de casamento. Celebrante de casamento, exatamente. Quais são as religiões que permitem, o Donizete? Oi? São pessoas que não estão vinculadas a alguma igreja, seja ela católica, batista, protestante, o que for? São pessoas que não estão vinculadas à igreja ou são pessoas que têm religiões diferentes. Então, por exemplo, uma é católica, a outra é evangélica. A noiva é católica, a noiva é evangélica. E não querem mudar de religião, às vezes até mesmo por questões familiares, né? A envolvimento da família.
Então, se o noivo é católico, a noiva é evangélica, por exemplo, né, se for levar um pastor lá, os católicos podem não ver com tão bons olhos assim. Se for levar um padre, enfim, né? Então, eles preferem levar alguém neutro, né? Então, seria alguém, seria um ecumênico, talvez seria essa palavra, e que vai fazer o papel de um celebrante. Celebração significa alegria, você celebra alguma coisa, né? Então, mas isso quando caiu na questão religiosa, acabou virando um dogma, né? Então, de repente, celebrante tem que ser um religioso. E não é bem assim a coisa. O celebrante pode não ser um religioso ou pode ser religião sem uma denominação institucionalizada, né? Que é o meu caso. Donizete Romão. Não vamos fugir disso aí. Jornalista Donizete Romão, você mencionou redes sociais. Eu tenho participado de algumas palestras, fiz alguns cursos online. Eu fiz um curso de jornalismo digital, que é o equivalente a uma pós-graduação, através do Instituto Tecnológico de Monterrey. Estou aprendendo um pouquinho sobre redes sociais. Para as eleições, você acredita que as redes sociais elas serão definitivas? Porque não adianta só o camarada aparecer agora, eu tenho acesso à rede social, tudo bem, todo mundo tem, mas você vai falar o quê? Quem é você? O que você fez? Você acha que isso vai ser determinante? Exatamente, acho que as redes sociais, neste momento, é determinante, né? A rede social é o que vai realmente fazer com que o candidato apareça, né? Não há, nós temos, claro, vai ter o momento lá gratuito na TV também, né? Propaganda eleitoral gratuita, né? Horário eleitoral gratuito. Horário eleitoral gratuito na TV, isso vai ajudar muito também, né? Mas para que o candidato possa ter aquele momento dele, poder expor o seu projeto, né? Se ele tiver algum projeto, né? Vai expor o seu projeto, expor o que ele pretende fazer, ou como prefeito, ou como vereador, ele vai se valer das redes sociais, porque não há uma outra possibilidade, né? Ele vai ter, talvez, emissoras de rádio, mas mesmo assim limitado também, né? Aquele tempo, ou algumas entrevistas. Então, ele vai ter realmente que se especializar nas redes sociais ou ter alguém, né, um assessor, uma assessoria, alguém que trabalhe com isso, que possa dar esse apoio a esse candidato. Ele não pode realmente esquecer das redes sociais, aí nós temos o Facebook, nós temos o Twitter, nós temos o Instagram, né, nós temos várias possibilidades aí, o YouTube que se pode fazer também, as lives que são feitas, é muito importante. E fazer tudo com muito cuidado, porque está na internet, não tem como você não fazer como fisicamente. Tem muita gente que fazia coisas erradas, apostando que não seria visto. Na internet isso não tem jeito. Eu fiz uma enquete recentemente através de um perfil do Jornal de Campinas no Instagram, e 94% das pessoas que participaram da enquete disseram: não, eu não vou aceitar receber mensagem de propaganda política através do Instagram ou Facebook. Então, as pessoas não querem, tem que tomar muito cuidado. Não é assim, eu tenho acesso a esse canal, então eu estou garantido. Não é. Primeiro você tem que respeitar o eleitor, não invadir o espaço virtual dele para dizer, olha, está aqui, eu sou candidato a isso ou aquilo. Isso é um aspecto que tem que ser muito considerado, né? Eu acho, Cláudio, que uma das coisas importantes, acho que o candidato deve ter em mente, é esquecer essa questão do eleitor. Não existe eleitor. Existem pessoas. Gente. Não eleitor. Gente. Existe gente, pessoa. Né? Então, respeitar o eleitor como gente, como pessoa. Então, respeitar a individualidade de cada um. Né? Agora, o eleitor também, essa gente, essa pessoa, tem que entender também que a política é necessária. Política precisa ter político. Nós vivemos num país democrático, nós vivemos numa república federativa, né? Então a gente vive num ambiente que há necessidade de políticos. Sim, gostando ou não gostando, vai ter alguém lá, vai ter o prefeito, vai ter o vereador. Donizete,
Isso que você está falando, não existe cadeira vazia na política. Se os bons não ocuparem, elas serão ocupadas pelos ruins, é isso? Ruins, exatamente. Então, a pessoa, o eleitor, né, vamos colocar as pessoas de um modo geral, tem que colocar em sua mente o seguinte: não tem jeito, é assim que funciona. É assim. Para vivermos em sociedade, tem que ter político, tem que ter política. Claro que não essa política suja que a gente vê divulgada nos meios de comunicação, mas a política, gente limpa, gente boa, e existem os bons políticos, existem as pessoas bem intencionadas, elas existem, só que muitas vezes elas ficam muito quietas, né? É como se diz, o mal, ele é barulhento, né? O mal, ele faz muito barulho, e o bem é discreto, né? As pessoas que fazem o bem são discretas, não gostam de contar para ninguém, né? Às vezes você vê, por exemplo, vamos colocar um exemplo aí, um Ayrton Senna, né? Você conhece o Ayrton Senna, conhecia, obviamente, né? Está em outro plano. Mas o Ayrton Senna, eu não sabia que ele mantém uma casa de instituição, ajuda centenas de crianças, né? O Instituto Ayrton Senna, agora a gente está sabendo, né? Mas antes a gente não sabia. E muitas outras pessoas que ajudam tantas e tantas outras pessoas. Tem tanta coisa boa. Sabe que 99% das pessoas são boas, né? Infelizmente, esse 1% que sobra é que está ocupando a política, entendeu? Está ocupando lá as cadeiras, estão mandando e desmandando, fazendo e desfazendo do nosso país. Então, o que esses 99% estão fazendo? Nada. Eu não quero receber propaganda política, eu não quero saber de política, mas vai ter que saber. Disso vai depender o teu emprego, disso vai depender a escola dos seus filhos, disso vai depender o teu IPTU, né? Enfim, vai depender muita coisa. Então, tem que se envolver, querendo ou não querendo, você já está envolvido. Na verdade, tem que reagir. Donizete, para a gente está chegando na reta final do nosso bate-papo, e eu queria que você, diante desse quadro que a gente conversou, que você observou, você acha que seja, vamos falar de Campinas, tudo isso que está acontecendo, todas essas características excepcionais da campanha, do clima, do momento, você acha que isso vai proporcionar mais facilidade para a renovação com relação à Câmara de Vereadores ou não? Isso vai significar exatamente o contrário. Vai impedir que haja mais renovação do que os processos normais? Olha, sinceramente, eu vejo com um certo pessimismo. Eu acho que renovação vai ser muito difícil. Eu acredito que as pessoas que já estão lá, que pretendem se reelegerem, né, acabarão sendo reeleitas, muitas delas. Tem muito mais condição do que qualquer pré-candidato. Tem muito mais, porque a campanha deles é durante todo o mandato. Eles já têm as pessoas que estão envolvidas com eles têm já todo um conhecimento, né? As pessoas já os conhecem, não acompanham muitas vezes, né? Acho o nome bonitinho, acho o nome que tem uma sílaba que soa legal, ou o cara tem uma boa fala, né? Fala muito bem, ou enfim, acaba convencendo e eles já estão lá. Os novos que vão surgindo têm que fazer essa reputação, têm que fazer fama, vamos dizer assim. Tem que aparecer de alguma maneira. Houve uma mudança na lei eleitoral e agora as coligações elas só valem para a cabeça quando só para a cabeça de chapa. E isso vai provocar uma renovação pelo seguinte: quando um partido, por exemplo, hoje tem o partido A, não vamos mencionar aqui o partido, ele tem lá um pré-candidato a prefeito, ele tem lá toda uma chapa de vereadores acreditando que aquele prefeito, ou aquele candidato a prefeito, o pré-candidato, ele vai gerar um volume de votos X que vai garantir para ele 3 cadeiras para o partido. Esse ano deve ficar mais ou menos em torno de 15 a 16 mil. Aliás, essa é uma dúvida que o eleitor tem, que é o voto de legenda. Como é que é escolhido o vereador? Os mais votados, o partido que conseguir esse ano, eu acho que em torno de 16 mil votos de legenda,
o partido do Adalberto conseguir lá 16 mil votos, ele tem direito a uma cadeira. E quem é que ocupa essa cadeira? É o eleitor, é o vereador mais votado. Ele tem mais uma cadeira, é o segundo vereador mais votado. Só que alguns candidatos, hoje pré-candidatos a prefeito, eles poderão sair dessa disputa e formar um vice numa chapa de outro. Esse voto dele não vai valer para a chapa. E isso vai provocar uma renovação. Naturalmente, um partido hoje grande, que ele tem 4 vereadores, tem 4 cadeiras, e se ele não tiver um bom candidato a prefeito, provavelmente ele vai reduzir a 2, 3 cadeiras, mas que vai haver a redução nesse sentido. Pode não haver renovação de novos nomes, porque outros nomes antigos também continuam na disputa, né? Então tá bom. Donizete Romão, para a gente fazer as considerações finais, esse vídeo, esse bate-papo vai ficar postado aqui, vai ficar postado também no nosso canal do Jornal do Castelo do YouTube. E na próxima conversa nossa, na próxima sexta-feira, você já está convidado. Eu vou convidar mais um jornalista. Eu já fiz o convite a ele, talvez ele já possa, tinha compromisso, não podia participar, que é o jornalista Edi Passos. O Edi. Repórter da Rádio Central, jornalista, trabalhou com a gente, é da mesma turma que a gente. Não, poeta. E a gente vai bater um papo. O Edi também foi ator, né? Fizemos teatro amador junto. Morte e Vida Severina, Vinícius de Moraes, do Camelô do Amor, do Bene Silva, de Fantasminha, de Maria Clara Machado, a gente também encenou. E a gente vai convidar o Edi Passos mais uma vez, vamos ver se ele vai poder participar. Então, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser fazer alguma consideração final, algo que eu não tenha abordado. Eu que agradeço, né? E a ideia do Conexão Campinas é muito importante. E eu gostaria até de já estender juntamente com você, abrir mais esse leque, né, para que as pessoas também que tenham interesse em conhecer um pouco mais a respeito de política e que quiser nos mandar perguntas também, né, perguntas ao Clóvis, perguntas para o Conexão Campinas, né, manda se a gente souber responder, né, Donizete? Se não souber, a gente vai atrás, a gente pesquisa, né? Vamos atrás. Exatamente, sabe que o jornalista é assim, ele vai atrás, né? Pintou lá alguma coisa, e a gente gosta de não responder, né? Eu acho que essa é uma característica do jornalista também, né? Ele gosta quando pergunta uma coisa que ele não sabe. Aí sim, aí dá uma loucura, que vai todo mundo atrás, e quero pesquisar, quero saber, quero conhecer. Como é que eu não sabia disso, né? Então, é importante que façam perguntas que a gente não saiba mesmo. Se a gente souber também, melhor. Né? Então tá bom, eu vou encerrar. Normalmente, quando eu faço Conexão Campinas, o entrevistado deixa a sala primeiro, mas no nosso caso, nós vamos ficar juntos até o final. Muito obrigado pela audiência de vocês que nos viram. Muito obrigado por vocês que vão, pelo prestígio, vocês que vão nos assistir aqui também nesse perfil do Jornal de Campinas no Facebook e no canal do Jornal do Castelo no YouTube. Donizete Romão, jornalista, muito obrigado e uma boa tarde para todos. Até a próxima sexta-feira. Pode ser às 17 horas, Donizete Romão? 17 horas, ótimo. Na próxima sexta-feira, às 17 horas, estaremos fazendo mais uma Conexão Campinas, eleições 2020. Um abraço, Donizete.